Esse barbeiro promete fazer esse tipo de corte muito rápido e prático. Para a gente poder trabalhar esse degradê com a técnica que eu vou trabalhar, eu preciso que esteja numa altura do pente 3. Ou seja, tem que ser do pente 3 para baixo para poder executar essa técnica. O cabelo estava bem grande e eu então vim utilizando o pente 3 baixo para poder limpar a região onde eu vou trabalhar. Pode notar que eu só vou limpar fazendo esse movimento de meia-lua, esse movimento em C, trazendo até a parte de trás, e vou preservar a região da parte de trás do cabelo dele. Na sequência eu vou vir com a máquina de acabamento e vou definir aonde vai ser. Vou definir com um dedo e meio aqui mais ou menos de máquina de acabamento, e vou fazer a curva de onde vai ser a parte clara do meu degradê. E o que eu vou fazer é limpar toda essa região já com a máquina de acabamento, definindo o formato do moicano. Então, se eu quiser um moicano um pouco mais curto, eu deixo essa marcação mais curta. Se eu quiser ele mais alto, eu vou subindo ela cada vez mais, e assim eu defino a altura do meu moicano. Aqui eu defini a altura dele, vai ser uma altura média, porque como eu vou apresentar para vocês, eu quero fazer algo que seja meio que um padrão para vocês entenderem melhor. Eu fiz uma segunda marcação acima da marcação da máquina de acabamento com pente 1 baixo, mas eu pensei que estava gravando e por fim o celular não estava gravando. Mas eu fiz uma marcação com pente 1 baixo, um dedo acima da marcação que eu fiz com a máquina de acabamento e seguindo também o formato do moicano. E na sequência eu vim removendo essa marcação da máquina de acabamento para 1 com a 0 alta, e vou aproveitar para limpar ainda mais. Vou utilizar 0 intermediária e 0 baixa também. Então sempre seguindo essa ordem aí: máquina 0 alta, 0 intermediária e 0 baixa, para vir removendo essa marcação por completo. Vocês podem ver que quando eu jogo para 0 baixa, eu venho utilizando somente a pontinha da lâmina para não correr o risco de fazer uma marquinha ou de fazer um buraco ali nesse degradê, e não vai ficar legal. E para me recuperar isso, para poder consertar esse erro, vai levar muito tempo. Então eu venho utilizando com muita calma e bem suave a parte da 0 para fazer a remoção dessa marca da máquina de acabamento para o pente 1. Na sequência, depois de tirar a marcação ali, nós vamos criar uma outra marcação que é com pente 1,75 ou pente 1,5, não sei como vocês costumam chamar. Vamos criar uma marcação de aproximadamente 1,5 dedo, entre 1 dedo e 1,5 dedo, com movimento em C. Com o pente 1,75 a gente vem criando essa marca, e na sequência vamos remover essa marcação que nós criamos com o pente 1,75. Vamos utilizar o pente meio, tá bom? O pente especial de disfarce, utilizando ele inicialmente com a alavanca aberta, ou seja, vamos utilizar ele na alta, depois intermediária e baixa, e vamos ir alternando essas opções, né, de altura da alavanca de acordo com a necessidade e com a região que vamos trabalhar ali. Vamos trabalhar sempre em cima da marcação que foi criada anteriormente, porém nós vamos trabalhar de forma que enxergamos onde tem umas marquinhas mais densas, e aí utilizamos, por exemplo, o pente meio baixo. Onde tem uma marca um pouco mais suave, utilizamos o pente meio alto. Então é fundamental que seus olhos estejam muito bem treinados para você poder ter essa noção. Agora a marcação que me restou é a conexão de todo o meu degradê com a parte do topo. Então eu tenho toda essa aresta aqui para poder estar trabalhando. Eu vou trabalhar com a tesoura de desbaste, vou utilizar o pente e vou fazer um pente corrido, ó, de maneira bem suave. Eu não vou forçar tanto a tesoura de desbaste, porque quem não sabe, a tesoura de desbaste, ela tira o volume. Então a minha intenção não é tirar todo esse volume, até porque eu quero que tenha uma transição e que esse degradê tenha a parte clara, cinza e a parte mais escura. E se eu forçar muito com a tesoura de desbaste, esse degradê não vai ficar com uma parte escura do jeito que eu quero. Então eu só quero remover um pouco dessa densidade e tirar um pouco desse volume para que meu degradê fique mais limpo e fique bem harmônico. Então, tesoura de desbaste, mas sempre utilizando ela bem de leve, sem forçar muito, fazendo exatamente como eu estou fazendo aí agora, ó. Passou o pente, vamos removendo com a tesoura de desbaste, sempre onde tiver um volume excessivo e que a gente achar e ver, né, que está atrapalhando aqui o nosso degradê, que não está deixando o degradê limpo, a gente vem removendo. Agora eu vou vir utilizando a máquina de acabamento para poder fazer o meu acabamento lateral, fazer esse pezinho lateral de maneira que não fique tão artificial, porque esse cabelo vai crescer depois, e se eu forçar muito aqui um desenho que não seja próximo do natural do meu cliente, não vai ficar legal de acordo que for crescendo. Mas eu também preciso que fique um desenho
bem definido, digamos assim, para que eu tenha um contraste entre a pele e o cabelo do cliente, onde já está cortado, para que realce mais ainda o meu degradê. Então eu vou vir marcando toda essa parte lateral, criando essa curva. Na sequência eu vou fazer o acabamento na parte de trás. Vamos tomar muito cuidado para não subir muito com a máquina de acabamento e acabar subindo muito ali na região da nuca e tirar muito cabelo também. Eu vou tirar somente o necessário para que fique bem definido e que tenha um desenho bem marcante, mas sem subir demais. Depois eu limpo ali com a máquina de acabamento mesmo e vou desenhando todo esse acabamento de acordo com o que for necessário. E o resultado do nosso corte foi esse aí, moicano degradê muito bem trabalhado. Eu espero que... Então esse foi o resultado dessa técnica. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.